bem, 6 horas mais 19 minutos, 6h19, estamos de volta com o programa Reserva das 5, aqui pela sua Rádio Taquara. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro, o tempo é parcialmente nublado, algumas nuvens por aqui, temperatura marcando neste momento 26 graus e 5 décimos, 26 graus e 5 décimos. Vamos em frente com o nosso Reserva das 5, logo após a hora da Ave Maria. Sempre damos uma pausa neste horário, mas o programa retorna em seguida. E hoje vamos conversar aqui no Reserva das 5 Entrevista com o coordenador da Defesa Civil aqui de Taquara, o Matheus Modler. Vamos conversar com ele por telefone. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo ao Olá. Reserva das 5. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de esclarecer, de a gente poder colocar e dispor à população as medidas aí que a gente está adotando frente a essa dificuldade que se apresenta, né? Bom, justamente o assunto não poderia ser outro, né? Em relação a essas restrições que a gente vem enfrentando desde o início dessa semana, e pelo que se apresenta, vamos enfrentar cada vez mais restrições e também mais dificuldades pelo que vem se apresentando nesses últimos dias. Como é que estão sendo feitas essas restrições aqui no município e como é que está sendo feita a fiscalização também sobre essas restrições, Matheus? É o Vinícius que está falando, só para eu me identificar. É Alan Júnior. É o Alan, desculpa, Alan. Alan, é o seguinte, a gente tem um comitê, tá? Primeiro lugar, a bandeira preta, ela foi instituída pelo governo do estado, né? Então é de notoriedade já isso. Nós tivemos aí uma tentativa de recurso por parte dos prefeitos, mas esse recurso para que fosse especificamente instituída a cogestão dessas cidades que compõem aí a Ampara. Então o município de Taquara entrou com esse recurso. Hoje, então, saiu a definição de que não haverá cogestão, uma decisão do governador do estado, e será apenas bandeira preta para todas essas localidades mapeadas pelo distanciamento controlado, tá? Então, as restrições, elas ocorrem, e como não haverá cogestão, especificamente por determinação estadual. Então, o decreto, que provavelmente sairá amanhã, então, oficialmente, por conta dessa negativa de recurso, sairá amanhã, ele já, da semana passada, já esclarece alguns pontos, tá? Que nos dizem especificamente quanto ao comportamento de determinados setores durante a bandeira preta. Então nós temos aí 10 dias pela frente a partir desse momento, se não me falha a memória. Nós vamos ter até o dia 7. O 7. Até o dia 7 de março. É o dia 7, né? Então nós teremos esses dias aí que será, evidentemente, fiscalizado tanto pelo município quanto pelo estado do Rio Grande do Sul, tá? Nós temos hoje uma organização por parte da Defesa Civil, da Vigilância Sanitária, do Departamento de Segurança e Trânsito. Nós temos o PROCON, nós temos inúmeros órgãos que se uniram nesse momento para fazer uma atuação, uma ação institucional visando a fiscalização do âmbito administrativo, que é o que compete aí à municipalidade. Então, sabendo que essas restrições, elas já são determinadas, enfim, como forma de contenção desse acentuado contágio, né, que está tendo nessa nossa região, e vê-se isso pela ocupação de leitos no Hospital Bom Jesus, pela superlotação, né, tanto dele quanto o aumento gigante de demanda do pronto atendimento ali do posto 24 horas, também lá do posto de atendimento à Covid. Então, necessariamente a fiscalização ela precisa ocorrer. Nós teremos uma reunião amanhã do gabinete de crise com algumas autoridades que foram convidadas de outros poderes e representantes da sociedade em geral. As autoridades, ou melhor, farão uma reunião amanhã de manhã para a gente poder determinar e deliberar acerca dessa nova realidade. Então, digamos que a cogestão fosse aprovada, o município já teria uma previsão do que fazer, e com uma atuação desse comitê, desse grupo de ação institucional que nós já montamos, que já está em atividade desde segunda-feira. Pois é, na verdade a decisão da possibilidade de se optar pela cogestão ocorreu na terça pela manhã, não é? Vocês haviam se preparado então para trabalhar
na fiscalização conforme as regras da bandeira vermelha. Mas hoje, então, o governador do estado, Eduardo Leite, acabou de cancelar a cogestão. E quais são os principais fatos que mudam a partir de agora nesse trabalho que vocês estavam preparados para realizar, baseados na bandeira vermelha, nas regras da bandeira vermelha, e agora vão ter que passar para a bandeira preta? Tu saberia me dizer quais os principais pontos dessa mudança? Assim, na verdade, a Amparo ela entrou com recurso. Então, os protocolos que estão sendo exigidos desde a publicação do decreto, desde a organização desse comitê, ele vem sendo da bandeira preta. Então, os fiscais que já estão desde segunda-feira, o grupo de fiscalização, motoristas, equipe toda, eles estão exigindo o cumprimento da bandeira preta, tá? Eu vou fazer, no caso, nós recebendo, sendo acatado este recurso, nós trabalharíamos para fazer uma adaptação para a bandeira vermelha. Mas, então, desde o início, nós já estávamos trabalhando com a bandeira preta, que é a bandeira que está em vigor, né? Então, é essa bandeira que está para o nosso município, foi em cima dela que foram elencados algumas formas de exercício da Polícia Administrativa. Mas no sistema de cogestão não afrouxaria um pouco essas regras da bandeira preta para a bandeira vermelha, e vocês não estariam trabalhando dessa forma, secretário? Mas apenas se ele tivesse sido aprovado, né? Então a proposta foi essa, ele não foi aprovado. Nós teríamos uma mudança da forma, então, de ação a partir da semana que vem, caso fosse aprovado, entendeu? Sim. Então, hoje nós estamos atuando com bandeira preta, com esse planejamento que seria a partir da semana que vem, então. Exatamente. Então, caso fosse aprovado, nós teríamos uma mudança de comportamento de conduta na parte da fiscalização a partir aí da semana que vem, a partir da vigência dessa cogestão. Teria que sair um decreto municipal, então, caso eles autorizassem, digamos, hoje, tivessem dado deferimento para essa cogestão, a partir de amanhã nós teríamos, então, uma regulamentação municipal instituindo quais pontos seriam passíveis de protocolos de bandeira vermelha. Então, como isso não ocorreu, a gente já vem trabalhando com a bandeira preta e a gente só vai continuar com a bandeira preta, então, até a data limite ali estabelecida pelo Estado, onde será reavaliado, onde todo o quadro do município e das cidades da região serão reavaliados, né? Então, nesse momento, a gente já está trabalhando com a bandeira preta na fiscalização. Eu até vou pontuar quais são os focos, tá, da fiscalização, e que, infelizmente, está tendo bastante atendimento, né? Uma coisa lamentável, porque essa realidade Covid, ela já vem desde o ano passado para a nossa comunidade. E é a primeira vez que nós temos uma bandeira preta. Nós tivemos um comportamento no primeiro trimestre do ano passado, se não me falha a memória, segundo trimestre, que foi justamente aquele parar tudo, né? Foi organizado daquela forma no ano passado, só que sem esse sistema de distanciamento por bandeiras, tá? Tem-se nesse ano essa flexibilização por bandeiras. Então, as coisas foram se aprimorando, digamos assim, para que houvesse uma melhor gestão das localidades, tá? Isso teoricamente falando. Então, agora, nós já passamos um ano com isso e a gente está tendo bastante denúncia de aglomeração. Os pontos principais, tá, de fiscalização, à noite, e como o decreto estabelece que estejam fechados após as 8 horas, nós estamos fiscalizando bares com aglomeração. Nós estamos fiscalizando mercado em operação a partir das 8 horas da noite, o que não pode ocorrer, tá? Lanchonete, lancheria, restaurante apenas com teleentrega a partir das 8 horas da noite. Então, esse é o principal foco. Pontos de aglomeração de civis, né, em determinado local, aí nós também temos a parceria com a Brigada Militar, que faz essa ação, porque o que se busca por parte também da Polícia Administrativa, e que seja uma ação efetiva, é que a Polícia Administrativa faça a abordagem das pessoas jurídicas, das empresas, né, dos empreendimentos. Então, sabendo dessa realidade que o nosso hospital está em pré-colapso, se não em colapso, né? Então, nós precisamos da colaboração de todos. A fiscalização, a meu singelo ver, ele não deveria mais precisar ser tão contundente como está sendo agora, porque a sociedade deveria já ter se acostumado com isso. E agora, em situação de bandeira preta, né, é uma situação agravante. Isso não é brinquedo, né? Nós tivemos essa mudança. Não é um lockdown, tá? Isso é uma restrição dos atendimentos de todos os segmentos. Então, para que a gente consiga achatar essa curva
que nós estamos tendo, e isso seguramente dá para falar que o município de Taquara está passando pela sua pior fase até desde o início da pandemia, né? Então nós estamos passando pela pior fase e alguma ação tem que acontecer. São elas, tá? A parte da advertência que é aplicada pela Coordenadoria de Defesa Civil, considerando que é um risco, é um altíssimo risco de contágio, é um altíssimo risco à população que daqui a pouco o próprio hospital entre em colapso. É interesse público que esses protocolos sejam cumpridos, então nós estamos atentando a esse modo de advertência ainda pedagógico, tá? Nesse momento, mas com os fiscais de prontidão para que a insistência, né, a recalcitrância no delito, ela venha a ser autuada tanto pela prefeitura, né, por parte do descumprimento, então, desse decreto, também por parte do Estado. Aí a gente fala na responsabilidade criminal, onde a Brigada Militar tem a atribuição de firmar o seu termo circunstanciado em eventual descumprimento. Autuada, o senhor diz, na forma de multas? A primeira parte é a advertência, né? Sim, então, nós teremos uma nova advertência e uma forma de explicação, não é, para a pessoa, né? Isso, nós vamos ter uma regulamentação mais adequada nos próximos dias, talvez amanhã, com um decreto que sairá aí as sanções objetivamente. Nós temos decreto do ano passado, que ainda está em vigor, a gente vai fazer uma modificação, atualização, amanhã fica mais fácil da gente poder trabalhar. Mas, sim, essa é uma advertência que ela pode ser verbal ou por escrito. Nós temos aí a multa, suspensão das atividades pelo alvará, suspensão do alvará, em outras palavras, uma interdição, ainda que temporária, e no final a cassação, isso no âmbito administrativo, né? E nada obstante, nós temos a responsabilização criminal, que é independente dessa atuação administrativa. Então, desde o primeiro momento, descumprindo, por mais que nós tenhamos dado uma advertência, a Brigada Militar, ela vai poder ir no estabelecimento e ela também vai firmar um termo circunstanciado das pessoas que eles tiverem, principalmente do responsável do estabelecimento. Sim. Falando ainda sobre essa questão da fiscalização, a gente observou durante essa semana que os parques, praças, aqui na cidade de Taquara, especialmente aqui na região central, eles estão todos lacrados, né, com fitas que não permitem a entrada de pessoas e muito menos a aglomeração, que é o que a gente vem tentando evitar desde o início dessa pandemia, mas que as pessoas teimam e insistem em se aglomerar ainda. Como é que está funcionando a fiscalização nesses locais públicos? A gente tem uma problemática bem grande, que é por conta da ausência de pessoal, tá? Nós temos pessoal doente, nós temos uma porcentagem que é considerável. Vou dar o exemplo, por exemplo, da Secretaria de Obras, tá? São 20% do quadro de funcionários que estão com Covid, estão afastados. Então, nós temos essa problemática, que nós temos fiscais, nós temos agentes administrativos, nós temos inúmeros servidores com Covid, tá? Então, o que nós estamos buscando é movimentar todos os nossos servidores que permanecem em atividade para que eles comuniquem a nós, né, e aos seus secretários, enfim, quando, por exemplo, lá no Parcão, o pessoal vai fazer a sua caminhada. Eu até acredito que boa parte disso, tá, ainda é por conta, às vezes, de uma desinformação ou de uma informação, de repente, ausente, né, e eu entendo também que a prefeitura está seguidamente fazendo lives, né, mas às vezes nem todos conseguem assistir elas. Então, de repente, mas secretário, desculpa interromper, mas a questão da desinformação é meio difícil, né, porque a gente está trabalhando em cima disso desde o dia 2 de março de 2020, né, um ano tentando conscientizar a grande maioria da comunidade, mas parece que as pessoas não querem aceitar, na verdade, né? Mas tem algo atípico desde o início do ano passado até o presente, que é a bandeira preta, né? Então nós temos a primeira vez a bandeira preta no município de Taquara. Os protocolos, eles precisam ser exigidos neste momento por conta dessa inovação. Porque o que se deve pensar, tá? Se as pessoas não levarem bandeira preta a sério, o que dirá da bandeira vermelha, o que dirá da bandeira laranja, em que permanece com protocolos ainda que um pouco mais flexíveis, né? Então essa bandeira, ela tem esse caráter pedagógico também das pessoas e que não devem esquecer que existe um passo posterior, né? Que é o lockdown, que é uma coisa que eu tenho certeza que todo munícipe, todo gestor procura evitar. Então é um caos econômico, é um caos psicológico, é um caos social, né? Ninguém quer isso. Mas é evidente que quem comanda
Isso são os números da saúde pública, né? E como disse a prefeita num outro momento, né, a secretária de saúde também, o responsável pelos números somos todos nós. Nós somos responsáveis pelo agravamento, né? Por exemplo, quando se diz o governador nos colocou em bandeira preta. Não, a sociedade se colocou em bandeira preta, porque a bandeira preta, ela analisa números. Nós é que devemos respeitar ou, né, enfim, ou receber as sanções devidas por conta do descumprimento das medidas, né? Então, a única pontuação até que eu estava fazendo antes, eu quero concluir, é que, por exemplo, lá o Parque do Trabalhador, ele está interditado, né? Mas tem pessoas ainda que estão fazendo seu exercício individual. Isso não pode também, tá? Conforme o decreto, essas praças e parques, elas são interditadas, elas não porque ainda que a pessoa vá fazer de forma individual, outros também podem fazer de forma individual. Então, não estou aqui justificando o porquê que o Estado deliberou dessa forma, né? Mas eu entendo que a restrição, ela é objetiva, é o parque interditado. Se ele é interditado, a gente não pode fazer a movimentação de pessoal lá dentro, né? Amanhã vai sair, então, na verdade já tem desde a semana passada, pode ser consultado, como se manterá na bandeira preta, pode consultar o decreto do Estado, tem o site, que se não me falha a memória, distanciamento controlado, ali se consegue consultar a cidade e a atividade, qual é a forma de restrição e a forma de operação. A gente está com uma parceria e uma fiscalização diurna e noturna da prefeitura, né? Então, para esses eventos, a gente tem a vigilância sanitária, que tem os seus fiscais tributários, nós da Defesa Civil e as outras organizações ali que colaboram conosco no comitê, né? Então, a gente precisa agir com reprimenda, e esse momento é um momento que nós precisamos insistir novamente, repisar que não é o momento de se sair de casa após as 8 horas, senão quando realmente precisar, tá? É serviço essencial após as 20 horas até as 5 da manhã. Hoje tem jogo do Inter, né? Então a gente precisa ter essa consciência, né, que em que pese a felicidade de uns ou tristeza de outros, né, deem essa emoção para que se comemore, para que se esteja com amigos ou com familiares, é risco de saúde pública. Isso não é mais uma questão local de um bairro, não, é a cidade. Nós estamos falando do sistema de saúde da cidade, porque no momento que um não estiver respeitando, é toda a cidade que vai pagar com isso. Então, eu tenho filhos, eu me preocupo com meu filho de daqui a pouco precisar de um hospital e não ter, ainda que não seja Covid, ainda que seja uma outra situação. Meu filho foi operado o ano passado, ano retrasado, de apendicite, né? E é isso que as pessoas precisam entender. Outras situações de saúde não serão atendidas no hospital de Taquara. Se ele piorar, já está, eu acho, não peguei a atualização agora com a secretária de saúde, mas se eu não me engano já está bem restrito o atendimento ali, né? Realmente, eu reforço isso, né, para que as pessoas tenham essa consciência de que a bandeira preta, ela está em vigor e ela precisa ser cumprida. Certo. Em relação a alguns encontros, aglomerações que acontecem nas noites de quinta, sexta-feira, na Sebastião Amoretti, coordenador da Defesa Civil, Matheus Modler, tem alguma ação de fiscalização que será realizada no local? A gente teve uma reunião nessa semana já, em função dessas inúmeras denúncias que se tiveram, né? Então, é de ciência das forças de segurança, tanto administrativa quanto militar e civil. Então, as medidas necessárias, elas serão tomadas no momento adequado, né? Então, mas a sociedade precisa saber que sim, já é do conhecimento de todas as autoridades competentes para atuação no momento, né? Então, quanto a ações, então, na verdade, as pessoas vão entender o resultado, né? O resultado disso. Só que o que aconteceu na semana passada, ou semana retrasada, enfim, já é do conhecimento das autoridades, tá? Isso é o que eu posso falar nesse momento. Tá certo. Para a gente encerrar, então, essa entrevista, em relação a essa suspensão da cogestão declarada hoje pelo governador do estado, a bandeira preta, possivelmente avaliando os aumentos de casos de coronavírus, de internações. Na próxima semana também teremos bandeira preta em todo o estado do Rio Grande do Sul, ou pelo menos aqui na nossa região. Há possibilidade de ainda termos que enfrentar um lockdown, coordenador?
tudo vai de acordo com o andamento, né, das situações. Nós ouvimos aí por parte da secretária nas últimas manifestações, né, de que nós ainda podemos esperar uma onda agora, resultado dos finais de semana aí de litoral, de viagem. Então, feriado, na verdade, de carnaval, né? Exatamente. A gente não tem ainda como mensurar o que pode acontecer, a não ser alertar a população de que nós estamos nos preparando bastante, né? E que esperamos e rezemos para que nada de grave aconteça na nossa cidade, mas isso vai depender da ação de cada um, tá? O lockdown, ele é uma medida avaliada por números, por quadro clínico, por quadro de paciente, número de vaga, né, número de infecções. Eu fiz um comparativo outro dia, né, e entendo que eu posso arredondar dessa forma, mas se a gente se preocupa que nós temos aí 20, por exemplo, internados de Covid na UTI a gente pode fazer uma comparação de que cada um desses aí, para cada um, nós temos 100 fora com a infecção. Então, que tiveram aí sintomas leves, mas que esse sintoma leve transmite, né? Porque cada organismo reage de uma forma diferente. Essa possível variante que vem atingindo aí as cidades ao nosso redor, já vem demonstrando também uma provável ligação com a alteração de perfil de pacientes atendidos aqui pelo hospital. Então, nós temos aí pessoas mais novas, né? Pessoas jovens, sem comorbidades, que tanto veio a falecer quanto outros estão internados. É uma situação de alerta. Esse vírus, ele ainda a gente tem muito a aprender, muito a conhecer dele. Então hoje apenas a única coisa que se sabe que o distanciamento é a medida que vai atenuar o contágio, tá? O uso de máscara, pessoal, isso aí é uma coisa séria. O pessoal entra no mercado, sai do mercado, tira a máscara, bota no bolso, como se espirrasse num poste, como se espirrasse numa porta ou numa cerca, ali também não estivesse transmitindo. Então, eu peço novamente também que as pessoas utilizem a máscara na rua. Então, pensem nisso, sabe? Porque o agravamento, ele tá aí, vai depender da atitude que a gente tiver nesse momento, tá? Esse é um momento decisivo, onde a população deve ter bem ciência da sua responsabilidade para o aumento de casos, tá? Tá certo. Conversamos então com o coordenador de Defesa Civil de Taquara, o Matheus Modler. Muito obrigado pela sua participação aí no programa Reserva das 5. E quando precisar da gente aqui, estamos às ordens para colaborar também com esse trabalho que tem que ser feito nesse momento de dificuldade que a gente vem enfrentando. Certo, perfeito, Alan, obrigado. Só um recado também, né? Dúvidas quanto aos decretos, a gente combinou com o departamento jurídico da prefeitura, tá? Eventual dúvida, podem ligar para a prefeitura, para o jurídico, por exemplo, meu estabelecimento, eu quero saber se, né, em que pés tenha já o site aquele, distanciamento controlado, tu consegue colocar a cidade e a atividade que tu precisa saber da restrição, tá? Então, que é distanciamento controlado, se não falhar esse aí, botar no Google lá já vai aparecer. Sim. E esse é um link. O outro é o telefone do jurídico da prefeitura, tem um 3541-9200, pede para falar com o pessoal do jurídico lá. Acertei com o procurador isso, né, para que informasse então a população que tivesse dúvida em relação a isso. Alguns servidores envolvidos também que tiverem o conhecimento desse decreto também vão informar, tá? Mas a gente tem aí o disque denúncia de aglomeração. Infelizmente, como a gente tem um quadro aí de reduzido de pessoas, nós estamos com uma demanda muito alta, tentando readequar. Amanhã na reunião do gabinete de crise vai ser trabalhado uma forma, de repente, de atender mais a população, de uma forma mais adequada ainda, e a gente pede apenas que as dúvidas quanto a isso sejam ligadas para o departamento jurídico, tá? Para saber isso, liguem para a prefeitura, o que vai funcionar. 3541-9200. 9200, exatamente. Tá, pode ligar para lá. Obrigado, Alain. Eu que agradeço pela participação, um grande abraço e bom trabalho. Abraço, bom trabalho. Conversamos então com o coordenador da Defesa Civil de Taquara, Matheus Modler, trazendo aí as informações de como vai funcionar essas restrições e essa fiscalização. Essa entrevista também foi reproduzida no Facebook da Rádio Taquara. Se você quiser pegar algum detalhe, é só acessar o nosso programa Reserva das 5 de hoje, lá no Facebook da Rádio Taquara. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o último bloco do nosso Reserva das 5. Reserva das 5. Notícias, previsão do tempo, esporte e entrevista na Rádio Taquara.
Carrião e Quintanilha Advogados informa. Trabalhamos com ações imediatas contra o cancelamento de auxílios-doença e aposentadoria por invalidez do INSS. Também atuamos com ações eficazes para receber todos os tipos de aposentadorias, pensões e valores atrasados devidos pelo INSS. Em tempos de pandemia Covid-19, estamos à sua disposição para auxiliar nos pedidos de prorrogação de benefícios de auxílio-doença e demais benefícios do INSS. E se você teve o valor do seu benefício diminuído, temos processos judiciais eficazes para aumentar o seu salário. Agende seu atendimento pelo fone 3541-8413 ou venha nos visitar para atendimento imediato no centro de Taquara, na rua Guilherme Lan, 1470, Conjunto 1, em cima da Casa do Governo, na esquina do INSS. Iremos trabalhar forte nos seus